escolhido do Senhor tem que ser tratado com muito zelo. Porque a Deus cabe corrigir o povo que Ele ama. Mas ao pregador, não. Mas o pregador tem que trazer aquilo que Deus manda trazer. E esta noite, o Senhor vem falando desde o início. Desde o início. Antes da gente entrar na palavra que o Senhor tem para nós essa noite, eu gostaria de dizer para os irmãos que no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa palavra está falando a respeito do Senhor Jesus, do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores, do Deus Filho. No livro de Gênesis, fica atento, irmãos, e tem um mistério aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, glória a Deus. Aleluia. Então, o nosso Deus, Ele disse. Então, o nosso Deus, Ele disse: Verbo, profetiza. Paga essa luz para mim, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode fechar, pode pagar tudo. Pode pagar tudo. Isso. Glória a Deus. E então o nosso Deus, Ele disse para o Verbo: Verbo, profetiza. E o Verbo disse: haja luz. Glória a Deus. E houve a luz. Glória a Deus. E o Senhor disse ao Verbo: Verbo, faça o homem do pó da terra. E Deus fez o homem do pó da terra. E o nosso Deus disse: Verbo, dê vida ao homem. E o nosso Deus disse: eu hoje te ponho vida, te dou o fôlego da vida. Glória a Deus. Viva, homem. Aleluia. E o homem foi feito alma vivente. E o homem viveu. Glória a Deus. Então o Pai falou para o Verbo: Verbo, desça a terra, se faça carne e salve os homens. Aleluia, Jesus. Salva o mundo. Aleluia. Porque o povo que eu amo tanto, ele está perecendo. Glória. E a minha criação mais amada, a primícia daquilo que eu criei, está se perdendo. Aleluia. Lucas, capítulo 12, versículo 37 ao 40. Agora eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Agradeço Oh, glória. pelo apoio do meu irmão e Deus, né? Glória a Deus. Nesse momento. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Lucas, capítulo 12, versículo 37 a 40. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier,
achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar na sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Senhor meu Deus e meu Pai, eis a tua palavra, Senhor, e eis o teu povo. Grande é a responsabilidade, ó Pai, imputada a mim esta noite, mas eu estou plenamente tranquilo, Senhor, porque a minha vida e o meu coração eu entrego em suas mãos, e a minha boca eu entrego em suas mãos. Pai, usa o seu servo, que diminua o pregador, que diminua eu, mas que desça a tua glória sobre a tua igreja. Fala conosco, fica conosco, nos ensina, Senhor, através da tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Oh Deus tremendo, usa a minha vida e o meu coração, e usa os seus servos, Pai, ao receber desta palavra. E assim eu te peço, e desde já eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A 7h40, pode ser. A palavra do Senhor diz a respeito do verbo, o mesmo verbo que nós estávamos citando no início. O mesmo verbo que foi o autor e consumador de nossa fé. É o mesmo verbo que foi o autor e consumador de tudo aquilo que existe. E ele virá. Para que virá o verbo? Virá para separar o joio do trigo. Virá para levar aqueles que estão vigilantes nele, aqueles que o reconhecem como seu único e suficiente Salvador de sua vida, da sua alma, aquele que é o consumador da nossa salvação. Ele virá porque ele é justo, ele fez todas as coisas, e além de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o autor e consumador da fé, é aquele que é a razão de tudo e de todos nós. Ele se fez carne, foi humilhado, passou por tudo isso para que nós tivéssemos o direito da salvação. E ele virá para ser um juiz, porque hoje ele é o advogado, mas como um bom advogado ele nos alerta: estejais, pois, vigilantes. Hoje foi dito aqui esta noite a respeito de uma grande pregação que foi feita há poucos dias, e que foi alertado o povo de Deus que estava sendo liberado uma grande nuvem, e essa nuvem não veio senão para tentar acabar conosco. Mas o nosso Deus, ele nos dá a receita: estejais, pois, cingidos vossos lombos, acesas vossas candeias, estejais vigilantes. E uma coisa a igreja tem que ficar ciente, e até mesmo aquele que está fora da igreja, que ainda não conhece, que ainda não consegue entender, palavras duras têm que vir, mas é o Senhor usando o seu servo para tratar com os seus servos, porque Ele não quer que nós nos percamos, porque Ele veio para que todos nós sejamos salvos, mas para sermos salvos temos que ter o conhecimento da verdade. Glória a Deus. Porque a palavra diz: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Também nos diz a palavra do Senhor que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem, Yeshua HaMashiach. Oh Deus tremendo. Glórias a Deus. E Deus falou conosco essa noite: seja vigilante, porque não há nuvem que vai conseguir acabar com essa comunhão que tem que existir entre nós. Estejamos nós vigilantes, e temos que
que amar os nossos irmãos, assim foi dito aqui esta noite. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque há concordância na palavra. Porque o Senhor fala conosco em todo o tempo. Mas ao ficarmos vigilantes, nós conseguimos entender aquilo que Deus está falando conosco e está nos mostrando. Porque Ele abre os nossos olhos espirituais, Ele abre os nossos ouvidos espirituais, Ele abre um campo de entendimento que nós só podemos ter esse entendimento na presença do Senhor. Glória a Deus. A vigilância que eu trago para esta noite, irmãos, não é um simples vigiar, é mais do que vigiar, é ficar atento, porque o Senhor Jesus, a qualquer momento, Ele virá. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: de tudo isso que eu trouxe até agora, irmãos, ainda não é o foco da nossa pregação. Não é o foco daquilo que Deus me deu para hoje. Fica ligado, irmãos. Eu vou falar uma frase para a igreja e a igreja vai entender daqui a pouco. Então, nem por uma hora pudesse vigiar comigo. Vou repetir mais uma vez. Então, nem por uma hora pudesse vigiar comigo. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. A palavra do Senhor fala a respeito do Senhor Jesus quando Ele estava no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer lagar. Lagar é um utensílio usado para amassar frutas, em especial as uvas, de onde é retirado o vinho, por exemplo. E a palavra do Senhor diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Ele disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Ele levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago. Não pode esquecer, certo? Que isso? Que eram Tiago. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os dois filhos de Zebedeu. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E chegando e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegada a hora, ou melhor, eis que é chegado o que me trai. Essa é a palavra que o Senhor nos traz esta noite. Aleluia. O Senhor Jesus, quando Ele fala com o Pai, quando Ele fala com o Senhor Deus, Ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas de que cálice está se referindo o Senhor Jesus?
o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, quando Ele esteve entre nós, Ele veio na condição humana, de homem, e não na condição de Deus. Ele abriu mão da sua deidade, Ele abriu mão da sua glória, e Ele veio, apesar de ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele se fez homem, e o homem que foi escarnecido, que foi maltratado, que foi escarnecido, que foi humilhado, e Ele não saiu da sua condição de homem, Aleluia. porque se Ele o faz, o sacrifício seria invalidado, mas pela minha e pela sua vida, Ele foi até o fim. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade, ó Pai. Glória a Deus. Você sabe de quem que o Senhor Jesus estava falando, irmãos? Você sabe de quem que o maior homem que pisou sobre a terra estava falando? Ele estava falando do momento em que, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados, Ele seria separado de Deus. Glória a Deus. Ele ficaria sem a presença de Deus. E esse momento era muito terrível para ele, era crucial para ele. E ele temeu por esse momento. Jesus Cristo ele não teve medo da cruz. Jesus Cristo ele não teve medo da humilhação. Jesus Cristo ele não teve medo das pancadas. Ele temeu ficar fora da presença do Pai. Aí nós continuamos andando pela Bíblia e fala da tristeza que ele sentiu. E ele fala: eis que estou entristecido até a morte. Era uma tristeza muito grande, irmãos. Era uma tristeza tão grande que o oprimia tanto que ele fez suar sangue misturado com suor. Para o ser humano chegar a suar sangue, irmãos, é o extremo do extremo do extremo do estresse. Olha a situação que chegou o nosso mestre. Ele estava passando pelo extremo do extremo do extremo do estresse. E tudo isso porque ele temia ficar fora da presença do Pai. Mas por que ele ficaria fora da presença do Pai? Pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados de todos que já tinham vivido, daqueles que viviam, daqueles que iriam viver e daqueles que vão viver até o final dos tempos. E o Senhor, na sequência, ele volta da salvação e ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele fica indignado, porque quando ele chama os discípulos para ir com ele, separou 3. Ele chamou Pedro, chamou os 2 filhos de Zebedeu. Quando ele faz isso, ele fala: você chega a mim que eu estou sofrendo até a morte. Ele precisava ser amparado, ele precisava de um ombro amigo, ele precisava de alguém que estivesse com ele naquele momento. E aqueles que estavam com ele naquele momento não conseguiram vigiar com o mestre. E ele se afastou e foi ter com o Pai. E quando ele retorna, estão todos dormindo. Nos dias de hoje, irmãos, aqueles que não estiverem vigilantes estarão dormindo e não verão a vinda do mestre. Vão ficar para trás, vão ficar fora da presença do Pai. Agora imagina, igreja, se o Senhor dos senhores, se o mestre dos mestres, se o Deus Filho, na condição humana, temia ficar longe, fora da presença do Pai. Imagina o quanto nós temos que entender isso. Sabe quando nós saímos da presença do Pai, irmãos? Quando nós ficamos desapercebidos. Quando o Senhor está falando conosco. Quando o Senhor está mostrando o livramento escancarado debaixo do nosso nariz e nós não estamos enxergando. Porque não abrimos o nosso entendimento. Nós não nos humilhamos diante do nosso Deus. Nós não buscamos o Senhor da nossa vida. É duro, irmãos. Mas a Bíblia ela relata
depois serão salvos. E isso eu estou falando dentro da igreja. Não foram fora, não. Não foram lá de fora, foram de dentro da igreja. Estreito e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são que o acharão. Glória a Deus. Largo e espaçoso é o caminho que leva à condenação, e muitos são os que o acharão. O Senhor está falando daqueles que conhecem a palavra. Porque muitos, irmãos, você pode observar, você vai falar de Deus para alguém, a pessoa está capengando, está morrendo. Eu tenho Jesus no meu coração. Tem não. Tem não. Só serve a Deus quem conhece Deus. Só conhece Deus quem conhece a palavra de Deus. Pode uma mulher casar com um homem que ela não conhece? Sim ou não, igreja? Tem como ela conhecer esse homem sem saber do testemunho dele? Sim ou não, igreja? Então não tem como ela conhecer esse homem se ela não conhecer os frutos dele. Não tem como se vir a um Deus se não o conhecer. E só há um meio de conhecer o nosso Deus: é conhecendo a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não podemos estar desapercebidos, irmãos, quando o Senhor chegar na primeira vigília, quando Ele chegar na segunda vigília, e quando Ele chegar na terceira vigília. Nós não podemos estar desapercebidos, porque Ele virá até conosco. E se nós não estivermos apercebidos, nós vamos perder a oportunidade de encontrar esse caminho estreito e apertado. Estreito e apertado, porque não vai ser fácil. Nada é de graça. Para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, custou muito caro. Custou todo o seu sangue, custou a sua glória, mesmo que temporária, custou a sua deidade. Ele abriu mão de tudo isso. E quando Ele voltar, nós não podemos estar dormindo. Porque se nós estivermos dormindo, Ele vai vir, vai levar aqueles que estiverem atentos, ligados nele, e os levará. Mas quando nós dormimos, quando nós ficamos olhando para a vida do nosso irmão, esquecemos do nosso coração, quando nós esquecemos do nosso eu. Porque eu quero receber as bênçãos do Senhor, a igreja quer receber as bênçãos do Senhor, mas tem que se fazer um sacrifício. Há um preço a pagar. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Deus, Ele não habita em vaso sujo. O Espírito Santo, Ele não vai encher o vaso rachado. Deus, Ele não tem comunhão com aquele que não tem compromisso com Ele. Esquece, não tem. Quando nós falamos que o nosso Deus é Deus de justiça, é porque aquele que não plantar, não colhe. Aquele que não trabalhar, não come. E se nós estamos pensando que nós vamos para o reino da glória para descansar lá em cima, esquece. É adoração 24 horas. Glória a Deus, aleluia. Quer? Não quer? Vai, fica. Gente, nós perdoamos uns aos outros. Assim tem que ser. O Senhor nos perdoou lá no Calvário. O Senhor nos perdoa 70 vezes 7 vezes por dia. E nós fazemos muitas besteiras. Mas vai chegar o dia que Ele vai chegar da primeira vigília, da segunda vigília, da terceira vigília. E aquele que estiver vigilante será perdoado. Mas aquele que não tiver, não vai subir. E haverá pranto e ranger de dente aqui embaixo. Se o Rei dos Reis, Ele temeu ficar fora da presença do Senhor, imagina, irmão. Imagina que Satanás, ele jamais poderia fazer com o Senhor Jesus o que ele bem quisesse, mesmo estando o Senhor Jesus na condição de homem. Mas imagina o que Satanás pode fazer conosco, fora da presença de Deus. Ele pode acabar com a gente, não a nossa carne. Não tenha medo da carne. A carne vai se acabar. Isso aqui vai morrer, vai para a terra, vai voltar para o pó da terra. Mas o nosso espírito, irmãos, a nossa alma, nosso espírito, para onde ele irá, se nós não estivermos vigilantes?
o Senhor fala assim, irmãos: e voltando, achamos outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou-se junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, porque é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O Filho do Homem, ele já foi entregue nas mãos dos pecadores. A igreja tem ideia de quem são esses pecadores, irmãos? Somos nós. Porque aqueles que o crucificaram, porque aqueles que o maltrataram, que o humilharam, eles fizeram isso por nossa culpa. Por nossa culpa. E a única forma desse sangue inocente que foi pago lá na cruz, que começou a verter desde o Getsemane, porque o Senhor Jesus não estava preocupado com a própria pele, não estava. Ele estava preocupado conosco, porque ele sabia, o Senhor tinha falado para ele: verbo, a minha alma que eu mais amo está perecendo. Verbo, a minha primícia está se perdendo. Vai lá, velho, se faz carne, salva o meu povo. E o verbo veio, e o verbo cumpriu aquilo que foi determinado para ele cumprir. E a única exigência que ele faz: estejais, pois, vigilantes. Fica aceso, fica ligado no Senhor. Não deixa que as primícias do mundo entrem em nossas vidas. Não deixe que as modas ditadas lá no mundo entrem em nossas vidas, porque vão nos arrastar para o inferno. Tem muita gente que pensa que o inferno é aqui, porque há sofrimento. Não é 1% do sofrimento que o Senhor passou em nossas vidas ainda. Ele passou por todos que nós vamos passar. Todos. E a tal ponto que ele chegou a transpirar sangue, pelo temor de ficar afastado dos olhos do Pai. E nós nos afastamos dos olhos do Pai por nossa própria vontade, e por uma tamanha ignorância não enxergamos isso, e não vemos que nós somos pó, porque do pó da terra Ele nos tirou, e pela sua misericórdia nos deu fôlego de vida. Glória a Deus. E por essa mesma misericórdia Ele veio para nos resgatar. Agora imagina, irmão, alguém está se afogando no mar bravio, o salva-vidas se atira e vai buscá-lo, mas ele sequer olha para esse salva-vidas, ele sequer enxerga o socorro à frente dele, porque não está apercebido, porque ele está ocupado com as ondas que são bravias, com o vento que está forte, com o sal do mar que é muito forte. Mas o salva-vidas está ali, com a mão estendida, vem. E nós estamos ocupados com as coisas do mundo, nós estamos ocupados com coisas que não edificam. Irmãos, vamos ficar apercebidos, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da humanidade na terra. Nós estamos no crepúsculo, nós estamos no finalzinho. E da mesma forma que o Senhor ficou triste no Getsemane, muitas vezes Ele se entristece desde os altos céus, que a palavra diz que o Espírito Santo de Deus ele se entristece com as nossas ações. E eu creio que a mesma tristeza que ele sentia naquele momento no Getsemane é a mesma tristeza que ele sente nos dias de hoje, quando ele nos vê desapercebidos. Desapercebidos. Porque o feito do Senhor Jesus foi uma coisa grandiosíssima, irmãos. E o grande temor que ele tinha de estar fora do olhar do Pai era muito grande. E nós temos que temer isso também, estar fora do campo de visão do nosso Deus.
não no campo de visão da bênção. Porque o campo de visão do Senhor vem para nos abençoar, mas ele vem também para nos dar o castigo devido. Porque a palavra diz: o pai, ele corrige o seu filho porque o ama. Então eu quero dizer para você essa noite, irmão, não podemos dormir. Quando eu falo dormir, irmãos, é dormir espiritualmente. Glória a Deus. É dormir esquecendo aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus exige de nós para que nos seja entregue o nosso galardão. Deus, Ele não vai botar suas bênçãos, Ele não vai colocar nada importante na mão daquele que não estiver preparado. Tem muita gente que diz assim: Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos. Para ser chamado por Deus, irmãos, tem que ser capacitado. Glória a Deus. Deus chama quem Ele quer, seja capacitado ou não. Seja capacitado ou não, Ele vai chamar quem Ele quiser. Pode ser quem for. Quando Ele chamar, Ele vai preparar. Mas, nessa preparação, se aquele que Ele chamar não estiver apercebido, vai ficar para trás. Porque Ele não vai capacitar. Ele não vai botar dons na mão daquele que não sabe aproveitar. Porque nós estamos vivendo um momento crucial. E Ele está vindo da primeira vigília, e está vindo da segunda vigília, está vindo da terceira vigília. E quem Ele vai achar percebido? E quem Ele vai achar vigilante? Tem que ser a igreja, em primeiro lugar. E a igreja não pode se ocupar das coisas do mundo em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Porque tudo aquilo que deseja o nosso coração, se for uma edificação da nossa alma, Ele nos dará. Se for para o nosso crescimento diante dEle, Ele nos dará. Porque Deus, Ele se alegra em nos abençoar. Ele se entristece em nos castigar. Mas o castigo é necessário. E aquele que é castigado e se revolta por causa do castigo, não é digno dos cuidados do Senhor. Temos que permanecer vigilantes. Permanecer vigilantes. E o Senhor fala assim no versículo 46: levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmão, aquele que vai te trair é o mesmo que traiu a Cristo. É aquele que andou ao seu lado. É aquele que está contigo, que conhece a sua caminhada. É aquele que conhece as suas manias, os seus defeitos, as suas qualidades. Não é com estranho, não. É aquele que está lado a lado contigo. É com esse que você tem que ficar percebido. É com esse que eu tenho que ficar percebido. Porque esse que conhece todas as frestas, todas as arestas de nossa vida, esse é que representa o maior perigo para cada um de nós. E existe um em especial, que aonde nós estamos, ele está vigilante, focado, buscando nos fazer tropeçar. Chama-se Satanás. Ele está bramando ao derredor como um leão, procurando a quem tragar. Vigilância. Vigilância, vigilância, porque o Senhor está chegando. Vigilância, porque o Senhor está próximo. Vigilância, porque o Senhor está de olho. E aquele que não estiver percebido, que estiver dormindo espiritualmente, vai ficar para trás. E vai suar muito mais do que sangue juntamente com o suor. Nós não temos cacife para pagar essa conta.
Por isso que o próprio Deus pagou por nós. Nós não temos cacife para arcar com essa conta. Por isso Jesus Cristo pagou ela por nós. Glória a Deus. Mas se nós abrirmos mão de Cristo, se nós perdermos a chegada dele, se nós não estivermos vigilantes, essa conta voltará para nós. Ela será cobrada novamente. E nós não temos condições de pagar. Nós não temos com o que pagar. Porque se nós ficarmos aqui e nós formos para um lugar de tormento, onde vai haver pranto e ranger de dentes, onde o bicho não dorme, onde o fogo não apaga, o sofrimento vai ser tal, irmãos, que haja sangue para ser suado. E isso vai ser para toda uma eternidade. É para sempre. Mas nós não temos que passar por isso. Apenas ficar vigilante, apercebido, focado no Senhor Jesus, porque Ele quer nos salvar, porque Ele fez o que era necessário para nos salvar. E Ele nos diz o que é necessário para que essa salvação se consuma em nossas vidas. Vigilância. Vigilância. Porque a última frase que nós não podemos ouvir do nosso Senhor é aquela frase dura que Ele falou para aqueles homens naquele momento que eles estavam dormindo. Então, nem por uma hora pudesse vigiar comigo? É isso que Ele vai falar conosco, se nós não ficarmos apercebidos. Então, nem por uma hora. Mas a igreja tem que dizer assim: Senhor, não só por uma hora, mas por toda a minha vida. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha entrado no coração da igreja, que nós possamos estar firmados no Senhor, com os ouvidos, com os olhos atentos, com o nosso espiritual acordado, porque o Senhor Jesus virá. Apocalipse capítulo 16, no versículo 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que se guardar dos manjares do mundo. Bem-aventurado aquele que abrir mão dos prazeres da carne, dos prazeres temporários, porque eles vão ficar aqui, mas a primícia está nos esperando lá no alto do céu, e é lá que nós temos que chegar. E para chegar, agora é hora de vigilância, agora é hora de oração, agora é hora de se chegar ao Senhor, e agora é hora de receber o nosso Deus de braços abertos, atentos, olhando olho no olho com Ele, para que Ele fale para nós no final de tudo: venha, servo bom e fiel, fosse prudente, entre no gosto do seu Senhor, venha para minha casa, porque você vai ficar comigo. Seu meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço por essa palavra. Senhor, que o Seu Espírito Santo venha falar no coração da Tua igreja. Ó Pai, porque a Sua palavra diz: prega, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Porque o Senhor diz: ensina aquilo que vou mandar que ensine. Porque o Senhor diz: eu sou a sua garantia. Não temas, permaneça vigilante. Porque quando chegar na primeira vigília, quando chegar na segunda vigília, quando chegar na terceira vigília, bem-aventurado será aquele que eu encontrar vigilante. Glória a Deus. Então, Senhor, eis a Tua igreja, abençoa a vida de cada um dos Seus servos, ó Deus. Afasta de cada um de nós, Senhor, todos os perigos. Pai, afasta de cada um de nós, Senhor, as mãos do homem sanguinolento. Afasta de cada um de nós, Senhor, o homem escarnecedor. Afasta de cada um de nós, Senhor, todos os perigos que podem nos levar, Pai, para nos afastarmos de Ti. Pai, põe em nosso coração, Senhor, um sentimento de medo, de pavor, Senhor, de estar longe dos Seus olhos, da Sua presença. E cuida de cada um dos Seus servos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus,
Aleluia.